Você conhece os chakras? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, tá? Que é a minha escola de yoga. Esse canal aqui do YouTube, além como também o meu perfil do Instagram. E a gente está fazendo agora uma série de vídeos falando sobre a fisiologia sutil do yoga, tá? Ou seja, como é que os sábios de antigamente que desenvolveram essas técnicas, que desenvolveram esses conceitos do yoga, como é que eles olhavam para o corpo, como é que eles entendiam o corpo. Tá? Porque não era como a gente vê hoje, né? Através da anatomia moderna, né? Da fisiologia moderna. Então a gente vai entender como que esses sábios entendiam as sensações do corpo e tentavam explicar isso através de simbologias diferentes. E hoje a gente vai fazer uma aula sobre os chakras, que são os centros de força. Vem comigo. Bom, os chakras, como eu já falei, eles são os centros de força do corpo, tá? Chakra significa literalmente roda, tá? Então são círculos de energia, é assim que é representado. É importante a gente entender que tudo isso que eu vou falar aqui, né, nessa série de vídeos sobre a fisiologia sutil do yoga, não é pra gente querer entender literalmente, né? Não é pra eu querer ir numa aula de anatomia, abrir um corpo, né, uma peça de um corpo morto e tentar achar o chakra, porque ele não vai estar lá. São simbologias, são metáforas, são imagens que os sábios de antigamente criavam para tentar explicar o funcionamento do corpo, tá bom? Então vamos entender como sensações, como locais em que a gente sente algumas coisas, tá? E os chakras, eles dispõem isso de uma maneira muito interessante, tá? Primeiro é importante a gente entender que os chakras não é algo que é difundido em todas as culturas do yoga, tá? Em todas as tradições do yoga. Hoje em dia, claro, é um olhar muito conhecido que é levado em consideração, claro, mas não é desde sempre que os chakras eram olhados dessa forma, tá? Os chakras, eles vêm muito da cultura tântrica, tá? E que não necessariamente todas as tradições do yoga vieram do tantra. Então, essa visão dos chakras, ele veio desse olhar do Tantra, que também vem muito através das sensações do corpo, tá? E dentro desse... Porque, por exemplo, existem outras versões que falam também de chakras, mas chakras diferentes, com nomes diferentes. Então, o que eu estou trazendo aqui é o olhar do corpo para os 7 chakras principais, que é um olhar que vem de uma cultura mais tântrica, tá? E não confunda Tantra com um negócio de massagem tântrica, porque é outra coisa, é outro rolê. Bom, dentro desse olhar para a fisiologia do yoga, a gente tem 7 chakras principais que são dispostos na linha da nossa coluna vertebral. Ou seja, desde a base da coluna, lá da região perto do cóccix, do períneo, até o topo da cabeça, a gente tem 7 chakras. Na verdade, a gente tem 6 chakras e um chakra especial que fica meio aqui no topo da cabeça, na coroa, um pouco acima, que é, de novo, sobre sensações, tá? E a gente vai falar um pouquinho, de maneira bem abreviada, tá? Sobre esses 7 chakras e o que eles representam, basicamente, tá? O primeiro chakra, que a gente chama de Muladhara Chakra, ele fica lá na base da coluna, lá na região do períneo, lá na região do assoalho pélvico, tá? Próximo ao cóccix ali. E ele é um chakra que ele representa muito as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades de sobrevivência, tá? Então, por exemplo, quando a gente está, às vezes, com muito medo sobre medo da morte, por exemplo, né? Ou quando eu estou com alguns impulsos de instinto, né? Impulsos instintivos muito aflorados, a gente costuma falar que a gente está com o chakra básico um pouco desregulado, tá? Um pouco ou exacerbado ou retraído demais. Então, às vezes, a gente faz alguns movimentos para estimular essa região. Mas se você for pensar, quando a gente sente aqui nessa região da base, mais assim, né, são onde moram os nossos órgãos de limpeza, os nossos órgãos de excreção, a gente sente que realmente quando a gente está com medo, né, a gente sente uma coisa esquisita no intestino, né? A gente inclusive diz que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? É muito ligado ao nosso plexo perineal, ou seja, um plexo de nervos que são próximos ao períneo. Então, e que a gente tem ali os nossos instintos muito proliferados, né? Então, mora muito ali naquela região. Então, muitas vezes, quando a gente sente medo, quando a gente sente esse perigo em relação à sobrevivência, sobre os meus instintos básicos, é muito natural a gente sentir desconfortos nessa região, tá? Então, esse olhar para o chakra, ele falava muito em relação a, cara, tem uma coisa aí nessa região que
a esquisita, tá? Eu tô me sentindo mal aqui nessa região. Então eles falam, cara, tem um centro de força aí que a gente precisa regular. Então era assim, tentando explicar de uma maneira bem básica, tá? Claro que isso aqui é uma aula introdutória, bem introdutória, que eu vou falar sobre os 7 chakras, mas daria para fazer uma aula inteira sobre cada um dos chakras. Bom, beleza? Entendemos? Então o chakra básico, chakra raiz. Mula significa literalmente raiz, então é o nosso primeiro chakra. É o chakra que fala sobre os nossos aspectos mais fundamentais, por isso sobrevivência, impulsos de sobrevivência. Beleza? Segundo chakra, que ele mora um pouquinho acima. Isso tudo, de novo, são imagens, tá? Então a gente fala que é mais ou menos uns 4 dedos abaixo do umbigo, que seria o Swadhisthana Chakra, tá? Então Swadhisthana Chakra, ou Svadhisthana Chakra, é um chakra que ele também é ligado a alguns impulsos nossos, só que mais impulsos em relação ao alimento, em relação à sexualidade, tá? Alguns impulsos nossos que são muito instintivos também, mas não são em relação à sobrevivência, tá? Por exemplo, se a gente for olhar para o animal que a gente é, primeira coisa a gente tem que estar seguro, né? Eu não consigo pensar, por exemplo, em reprodução, em sexo, se eu estiver me sentindo inseguro. Então por isso que a gente fala que essa parte da segurança é relacionada ao primeiro chakra, e o segundo chakra são os instintos menos delicados, assim, tá? Porque já são impulsos que a gente tem, impulsos muito naturais, mas que se a gente estiver sofrendo algum perigo, eles ficam um pouquinho de lado. Então esse segundo chakra, que mora mais ou menos aqui na região do baixo ventre, Swadhisthana, ele é um chakra muito ligado a esses impulsos que são mais sexuais, impulsos em relação à alimentação, tá? Ou seja, esses nossos impulsos sensoriais. Deu para entender? Então, quando a gente está, às vezes, com compulsão alimentar, por exemplo, a gente costuma falar que isso é uma questão que a gente deve olhar para o Swadhisthana Chakra. Então, a gente deve relaxar muito essa região do baixo ventre, essa região abdominal, que costuma ficar muito tensa, né? Se você perceber, a gente tem essa região abdominal muito tensa, e é justamente uma região que rege, de acordo com esse olhar, os nossos impulsos sexuais, os nossos impulsos em relação à alimentação, em relação aos impulsos sensoriais. Beleza? Subindo mais um pouco, a gente tem Manipura Chakra, mais ou menos uns 4 dedos agora acima do umbigo. O Manipura Chakra, ele é um chakra que ele é muito relacionado com algumas questões, vamos dizer assim, relacionadas ao meu desejo de viver, ao tesão que a gente tem pela vida, tá? Então, nessa região aqui, principalmente nessa região mais abdominal aqui, que a gente também tem ela muito tensa, é a região do nosso diafragma. Se você percebeu, o nosso diafragma ele flui aqui nessa região, né? Então, muitas vezes quando a gente está com essa região tensa, a gente não consegue respirar direito. Se a gente não consegue respirar direito, a gente perde disposição, a gente perde tesão pela vida. Então, muitas vezes, a gente fala com que pessoas que têm, às vezes, ou um excesso de agitação, ou uma falta de disposição, é uma desregulação de Manipura Chakra, porque é nessa região aqui, essa região da boca do estômago, tá? Que é principalmente a região do diafragma, uma região que deveria ser muito relaxada para que a gente pudesse ter conforto na respiração, mas acaba não tendo e por isso fica muito tenso. Então a gente fica muito estressado, né? Então o estresse é muito relacionado com esse chakra que a gente chama de Manipura Chakra. Beleza? E aí, subindo um pouquinho mais, nessa região do peito, a gente tem o que a gente chama de Anahata Chakra, tá bom? Que é um chakra mais ligado às nossas emoções, né? Percebe? Ele já mora nessa região do peito, essa região que a gente às vezes sente um aperto no peito quando a gente está com angústia, com sofrimento, ou quando a gente sente grandão, quando a gente sente expansivo, quando a gente está com uma sensação de felicidade, né, de conforto. Então, quando a gente está com algumas questões em relação a essa região, né, que é sobre sensação, percebe? É sobre emoção, não é sobre algo racional, é sobre emoção. Então, uma pessoa que às vezes está sofrendo por apego, sofrendo por medo, por um término, por um luto, normalmente é nessa região que a gente trabalha. Então a gente às vezes faz trabalhos de abrir o peito, né? Fazer movimentos de abertura do peito trazem uma expansão dessa região que traz mais conforto, né? Ou então pessoas que às vezes têm o ego muito inflado, pessoas que têm aquela... sabe, o queixo muito erguido, o peito muito aberto, e que às vezes essa pessoa precisa diminuir um pouquinho o nível, diminuir um pouquinho a vibe, a gente faz alguns movimentos de flexão para frente para diminuir um pouquinho, para fechar isso, tá? Por exemplo, agitação muito grande é isso aqui muito aberto. Então, às vezes, a gente faz um movimento mais de fechar,
de flexionar para frente, então isso ajuda a relaxar. O contrário, pessoas que estão muito tristinhas, que estão muito depressivas, que estão mais fechadinhas, que tende a ter essa região mais fechada, a gente faz mais retroflexões, as flexões para trás, abertura de peito, porque isso traz essa sensação de mais expansão, de mais combustão, então dá mais ânimo para a vida, tá bom? Deu para entender? Lembrando, é sobre sensações. A gente não precisa entender os chakras como algo literal e nem um local específico que é nesse ponto e não é aqui. É nessa região, assim como outra é nessa região, depois mais embaixo e lá embaixo. Tá bom? E aí a gente sobe um pouquinho e vem aqui para esse chakra que a gente chama de chakra laríngico, né? O chakra que fica aqui na região da garganta, que a gente chama de Vishuddhi chakra ou Vishuddha chakra. Pode ser que você veja, encontre escrito das duas formas, tá? Não é questão de certo ou errado, todos estão certos. Pode até ter outro nome porque a gente está falando dessa região, né? A gente está falando dessa região que é muito ligada à nossa comunicação, tá? Percebe, né? Você lembra que a gente fala, gente, tô com isso aqui engasgado. Tô com um sentimento engasgado, porque é uma coisa mais mental, não é tão emocional, já é mais ligado com a minha cognição, com algo que eu quero falar, com algo que eu segurei e não botei para fora. Sabe quando o pai fala engole o choro, a gente sente aqui aquilo engasgando, apertando? Então, é sobre essa sensação. E quando às vezes a gente tende a falar demais, uma pessoa muito extrovertida que está muito falando, chega a dar uma canseira, às vezes a pessoa fica rouca, né? Porque a gente está estimulando demais essa região. Ou às vezes ela está reprimida, ou ela está estimulada demais. Então uma pessoa que às vezes fala mais do que devia, a gente fala que é uma desregulação de Vishuddhi chakra. Ou uma pessoa muito calada, que segura muitas coisas que não bota para fora, é também uma disfunção de Vishuddhi chakra. E que a gente trabalha muitas vezes com expansão, com abertura dessa região aqui, tá? Porém, abrir muito esse chakra, isso lembrando, são analogias, são simbologias. Essa região, ela também é ligada com nossos processos mentais, tá? Com o funcionamento da nossa mente. Então, se eu abro demais aqui, eu estou estimulando muito a minha mente. E a gente já tem uma mente muito estimulada, né? Então, por exemplo, eu não recomendo, principalmente para adultos, ficar fazendo muitas aberturas de peito com retroflexão da cabeça. Porque você abre muito, estimula muito a mente. A nossa mente já é muito agitada, a gente já está ansioso. Já está todo mundo ansioso, a gente não precisa mais disso. Então a gente tende a regular isso aqui. A gente pode fazer alguns movimentos, sim, para estimular a região do pescoço, principalmente porque essa região acaba ficando muito tensa, justamente porque a gente segura demais as coisas, a gente não bota para fora, a gente não conversa, a gente não sabe se comunicar direito, né? Então a gente acaba tensionando demais. Então fazer alguns movimentos para soltar é importante, porém estimular demais essa abertura agita muito a mente, então não é o que a gente precisa. Tá dando para entender? Quando a gente está com o Vishuddhi chakra bem regulado, a gente está com a mente mais tranquila, mais estável. E é isso que a gente quer, a gente está com uma qualidade de comunicação boa. Beleza? E por último, o último chakra, tá? Porque quando a gente vai falar de mais dois. A gente vai falar do Agnya chakra, que é esse que eu vou falar agora, e depois do Sahasrara chakra, que é um chakra que ele é como se fosse uma categoria especial de chakra, tá? E eu vou explicar por quê. Agnya chakra, ele mora aqui nessa região, é o que muitas vezes a gente fala de terceiro olho. Vocês já devem ter visto imagens, né, com o olho aqui, o olho que abre e tem uma luz, né? Porque esse chakra é o chakra que ele é relacionado com a nossa intuição, com a nossa capacidade de saber para além do intelecto. Uma capacidade de um conhecimento que ele vem da experiência direta, ele vem de uma compreensão do presente. Então, muitas vezes, a gente não consegue acessar essa região aqui porque a gente está engasgado aqui, né? Porque a nossa mente intelectual, nossa capacidade cognitiva, ela está muito truncada querendo analisar tudo, e se eu estou analisando tudo, eu não consigo chegar nesse lugar onde a minha intuição, onde a minha percepção está muito clara. Então, esse chakra, ele é muito relacionado com essa minha capacidade de intuir, de perceber a realidade como ela é, sem julgamento, sem interpretação. Eu simplesmente estou com a mente clara para perceber. Isso é uma função de Agnya chakra. Então, quando a gente está com esse chakra bem regulado, eu consigo estar equânime, eu consigo estar com a mente serena e com a mente clara, podendo usufruir e entender o mundo à minha volta com muita clareza. Beleza? E aí, por último, a gente vai para esse chakra especial, que a gente chama de Sahasrara, que é um chakra que a gente fala que é no topo da cabeça, que ou no topo, ou um pouquinho acima até, que é como se fosse o chakra coronário, que eles chamam, né? Como se fosse a coroa, que é o chakra que é da expansão da consciência. É quando, sabe o lance da iluminação?
Então o lance da iluminação, por exemplo, seria relacionado a esse chakra. Ou seja, quando a gente consegue estar com os chakras muito bem alinhados, muito bem pareados e todos eles sem disfunções, todos eles estarem nas suas capacidades bem boas, assim, numa qualidade boa, a gente consegue percorrer todas essas fases, percebe? Os nossos instintos mais básicos, os nossos instintos secundários, as nossas emoções, as nossas relações, tá? A nossa capacidade de comunicação, a nossa mente. Quando isso tudo está alinhado, a nossa intuição, a gente consegue fazer esse percurso e ter uma capacidade muito plena, muito profunda de interação, de viver. Ou seja, a gente consegue viver com tudo que a gente tem e com isso a gente tem o máximo da nossa potência. A gente está com todas essas situações, todos esses aspectos da nossa vida muito bem relacionados e alinhados. Então, vamos supor, entre aspas, né? Como se a energia passasse de maneira fluida por todos eles e a gente consegue ter uma vida mais plena, tá? A gente consegue realmente ter esse lugar de iluminação, entre aspas, que é um lugar onde eu consigo realmente perceber a vida como ela é, sem os meus condicionamentos, sem os meus impulsos, sem estar sendo atrapalhado pelos desejos, pelo medo, pelo apego. Então é quando eu estou, de fato, conseguindo interagir com a vida de maneira profunda, tá bom? Esse chakra ele é considerado diferente dos outros porque esses 6 chakras que são aqui que moram dentro do corpo, entre aspas, eles são ditos como se eles fossem cruzamentos dos nossos canais por onde flui a energia, tá? Isso é uma parte um pouquinho mais técnica, tá? Mas a gente conhece um termo chamado Nadi. Nadi são os canais por onde flui a nossa energia, por onde flui o prana, tá? O prana é a energia que dá suporte à vida. E o prana, normalmente, tá, como descrito nos textos de Hatha Yoga e os textos tântricos, né, como eu falei, que é de onde veio esse conhecimento, a energia ela entra pelas nossas narinas e ela, através de canais energéticos, ela vai fluindo e se cruzando. Onde essas nadis, onde esses canais se cruzam, formam esses centros de força, esses centros de energia. E esses centros são os chakras, tá bom? Aqui em cima não tem esse cruzamento de nadis. As nadis, elas cruzam aqui e depois elas vão se cruzando aqui, 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 entendeu? E vai se cruzando até lá embaixo. Então aqui ele é um chakra especial, porque ele não é esse cruzamento de força, tá? Ele é um chakra de verdade que ele tem uma função diferente, porque a sensação dele é diferente. A sensação dele vem a partir do alinhamento de todos os outros. Beleza? Bom, eu sei que essa é uma aula um pouco mais delicada, né? Tem muitos conceitos, tem muitas coisas para a gente visualizar. Lembrando que a gente não deve tentar entender isso literalmente, pegar um livro de anatomia e falar onde é que está essa coisa do chakra, tá? Mas se a gente for olhar também, a maioria desses chakras eles estão ligados com plexos nervosos ao longo do corpo. Tá? Então a gente tem diversos plexos de nervos e glândulas endócrinas que são localizadas muito próximas de onde esses chakras estão. Então, para ver como os sábios de antigamente eles estavam muito ligados. Tá? Então, por exemplo, aqui embaixo tem as nossas glândulas que soltam a dopamina, que são muito relacionadas à nossa vontade de viver. Então é relacionado aqui o Manipura, lembra que eu falei? É porque isso é um estudo um pouquinho mais profundo dos chakras, a relação dos chakras com os plexos nervosos e com as glândulas endócrinas. Tá bom? Mas se você for ver, hoje em dia a gente consegue ver uma relação muito grande entre eles. E lembrando que são imagens, simbologias para a gente entender. Beleza? Se curtiu esse vídeo, aproveita para deixar nos comentários. E se gostou do conteúdo, curte aqui o vídeo, segue o canal e aperta o sininho para a gente poder te notificar nos próximos vídeos, tá? A gente ainda vai falar sobre outros aspectos da fisiologia sutil, como eu falei na aula de introdução, tá? Então a gente ainda vai falar dos 5 elementos, a gente vai falar dos ventos do corpo e dos níveis dos corpos do ser humano, tá? Que são os Panchamahabhutas, que são os vaios e que são os koshas, tá bom? E a gente vai falar isso nos próximos vídeos. Todos esses conteúdos eu aprofundo bem mais na minha escola online, que é o Yogalaya, e que se você quiser conhecer tá aqui, ó, escola.yogalaya.com.br, tá bom? Lá a gente tem essas aulas ao vivo, então a gente pode trocar, e além das aulas teóricas, tem as aulas práticas também, né, com as técnicas, os asanas, os pranayamas e tudo, então a gente consegue interagir de uma forma bem presente. Tá bom? E se você também quiser conhecer mais de todo o conteúdo que eu posto, né? Eu posto todo dia, diariamente, no meu perfil do Instagram, que tá aqui, @yogalaya_, e aqui no canal do YouTube, toda quarta e sexta-feira, às 9 da manhã, sai um vídeo novo. Então a gente se vê ou na semana que vem, aqui no YouTube, tá? Ou até na sexta-feira, porque já vai sair vídeo aqui na sexta-feira, ou também a gente se vê na minha escola online, vou adorar te ver lá pessoalmente, o rostinho, né? E a gente pode trocar bastante, ou então a gente se vê no Instagram, me manda mensagem que eu adoro trocar, beleza?
Um beijo e até a próxima.